Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Sabe o que eu vou fazer hoje? Coxinha. Quem não gosta, né? Você quer aprender? Então vem comigo. Pessoal, então vamos começar a fazer a nossa massa? Vamos lá. Eu tenho aqui, vou até abaixar meu fogo para dar tempo de eu explicar para vocês. Eu tenho aqui 4 xícaras do caldo do cozimento do peito do frango, tá? Pra gente fazer o nosso recheio. 4 xícaras dessa aqui, ó. Essa xícara minha tem 300 ml, tá? Então, coloquei 4 xícaras aqui. Coloquei um cubinho de caldo de galinha. Mas pode ser do que você tiver aí, de frango, ou de galinha, ou de bacon, ou de legumes, não importa, tá? Coloquei aqui e coloquei uma pitada de sal, porque quando eu fui cozinhar o peito de frango, eu já tinha colocado um pouquinho de sal. Aí você prova, tá bom? Você prova, não pode ficar muito salgado. Então, agora aqui, ó, vou aumentar meu fogo. Já tá começando a ferver. O que é que eu vou fazer? Vou vir com a minha farinha de trigo. Pri, quanto que tem de farinha de trigo aqui? A mesma medida, gente, 4 xícaras de farinha de trigo, tá? Então, a mesma medida que eu uso para medir o caldo, eu vou colocar a minha farinha de trigo, certo? Começou a ferver, tem uma colher de pau aqui, tem que ser colher de pau, senão você não vai aguentar misturar isso aqui. Eu vou virar de uma vez esse trigo aqui, ó, tá? Vira de uma vez, abaixa o fogo, ó, abaixei, e eu vou começar a mexer isso aqui. Pri, por quanto tempo? Depois que você abaixa o fogo, gente, tem que cozinhar essa massa aqui, tá? Você vai cozinhar aí até desgrudar do fundo da panela. E ainda assim, depois que desgrudar do fundo da panela, continua ainda com o fogo bem baixinho, continua mexendo, tá bom, gente? Outra dica, não coloca muito caldo, porque senão depois você vai ter que colocar a mesma quantidade de farinha de trigo, você não vai ter espaço para você mexer, tá? Então, por exemplo, essa panela minha aqui é grande, mas eu coloco no máximo 4 canecas, né? 4 xícaras de farinha de trigo para dar para eu mexer. E aqui, pessoal, é meio pesadinho mesmo, ó. Você vai com calma, por isso que o seu fogo tá bem baixinho. Você vai cozinhar isso aqui, ó, certo? Aqui precisa de muque, ó. Vira, vou pegar uma colher aqui, ó. Vou tirar o que tá aqui, ó. E vou mexendo, tá? Fogo baixo. E vou misturando. Ô, Pri, mas eu tô vendo que o seu já desgrudou do fundo da panela. Posso desligar? Não. Depois que desgrudar do fundo da panela, é mais uns 5, 7 minutos, gente, cozinhando isso aqui, ó. Enquanto você vê que ainda tem trigo assim, ó, você vai meio que sovando essa massa aqui, ó. Aí você deixa ela um pouquinho tomar todo o fundo da sua panela, certo? Aí vem e vira, ó. E a Olha, eu misturei aqui por 7 minutos, gente, só misturando, mexendo, cozinhando essa massa. Ó, ela desgrudou do fundo da panela. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui uma colher de margarina, ó, bem cheia, tá? Bem generosa. Eu vou colocar aqui, ó. Eu não coloco na hora que eu coloco o meu caldo para ferver. Tá? Agregar essa margarina aqui, ó. E vou continuar mexendo. Quando eu coloco a margarina, solta ainda mais a massa, ó. Ela vai começar a ficar uma massa brilhosa, porque até então ela tava opaca. Por isso que eu falei para vocês tomarem cuidado com o sal, porque a margarina ela já tem sal. A não ser que você use uma margarina sem sal, ó. E vou mexendo. Olha que massa bonita. Vou mexer isso aqui mais uns 5 minutos, tá? Ó,
tirei toda a minha massa daqui, coloquei aqui na minha bancada limpinha, não preciso nem dizer, né? Tem um pouquinho de margarina aqui na minha mão, ó, pouquinho mesmo. A minha massa ainda tá quente, mas mão de gente que tá acostumado na cozinha, já tá acostumado com altas temperaturas. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou começar a sovar essa massa, até ela ficar quase friinha, tá? De morninha pra fria, tá? Então, se você tiver a ajuda de uma espátula, quiser mexer, fica à vontade, tá? É porque eu já tô acostumada, mas ainda assim, ó, no comecinho, pra não ter o perigo de queimar a mão, eu venho com a própria colher de pau, ó, e vou virando essa massa aqui, até a minha mão suportar a temperatura. Quando eu sovo a massa da coxinha, ela fica muito mais lisinha. Se porventura grudar um pouquinho aqui, ó, não tem problema. Você só vem com a mão, ela gruda ali, mas na mão ela não gruda nada, gente, ó. Essa massa aqui é maravilhosa, tá? Então, para 4 xícaras de 300 ml de farinha de trigo, eu coloquei uma colher de margarina, uma colher generosa, tá? Mas uma só e é o suficiente, gente, olha aqui. Não gruda nada na mão. Nossa, essa massa aqui é top. E eu venho e eu vou sovando aqui, ó. Ainda tá quente, mas já dá pra mexer, ó. Não gruda no balcão, só no comecinho. Às vezes gruda um pouquinho, mas não precisa colocar trigo, não precisa colocar mais margarina, tá bom? É linda essa massa, ela fica super lisinha. E eu volto a dizer, o segredo está em você cozinhar a sua massa. Cozinha. Foguinho baixo e vai cozinhando. Eu vou sovando a minha aqui até ela ficar bem morninha, daí eu já volto. Eu já tenho aqui o meu recheio pronto, ó. Como é que eu fiz esse recheio aqui? Bem basicão. Desfiei o peito de frango, cozinhei ele na pressão, coloquei... Deixa eu virar vocês aqui, só um pouquinho. Como é que eu fiz esse recheio? Coloquei o peito de frango na pressão, com uma folhinha de louro e uma pitada de sal. Deixei cozinhar por uns 15 minutos, tá bom? Depois tirei de lá e desfiei, gente, ó. E temperei ele a gosto. Um fiozinho de óleo, coloquei alho, coloquei os temperinhos que eu uso, orégano, coloral, um pouquinho de coloral, ó, tá vendo que ele não tá brancão? Porque recheio branco ninguém merece. Mas também aquele recheio que parece que teve um assassinato na coxinha, muito vermelho, também não é legal, tá? Aí coloquei o coloral, enfim, coloquei os temperinhos, salsinha e cebolinha e tá aqui, ó. Ele tá sequinho assim, mas eu coloquei aqui 3 colheres do cozimento do meu peito de frango, tá? Coloquei aqui, ele tá seco, mas tá úmido ao mesmo tempo. Deu pra vocês entenderem? Não pode ficar aquele recheio também muito seco. Pri, posso colocar catupiry? Posso? É a critério de vocês. Só não deixe esse recheio aqui com caldo, com água. Por quê? Porque senão racha a sua coxinha. Ela abre se o seu recheio for muito molhado, tá? Não pode. Então tem que ser assim. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu modelo as minhas coxinhas, tá? É bem simplesinho, bem fácil. Eu tenho certeza que você de primeira, você já vai fazer uma coxinha chique aí. Como eu vou fazer aqui pra casa, eu não vou medir, eu não vou pesar, mas quando eu fazia pra vender, era tudo pesadinho, inclusive minha balancinha tá ali atrás, era tudo pesadinho. Mas eu vou pegar um tanto assim de massa, tá? Vou fazer meio uma bolinha e vou abrir o meinho, ó. Certo? Abri o meinho. Venho aqui com o recheio. Vou colocar aqui, ó. Certo? E vou fechar assim, meio que de qualquer jeito. Só fechou, certo? Vou fazer um biquinho, viro assim, ó. Eu coloco na minha mão, ó. Tá vendo? Ó. Só de fazer assim, ó, o excesso já tá saindo. Ó. Quanto mais você faz assim, o excesso vai saindo todo aqui de baixo, ó. Virou. Dá só uma ajeitadinha com a mão e ó, tá vendo que belezinha? Vou fazer mais uma pra vocês verem, tá? Venho aqui com o tanto de massa. Fiz uma bolinha, uma bolinha. Abro assim bem, não precisa abrir muito não. Recheio. Dá uma apertadinha. Pra fechar,
A princípio, não precisa se preocupar muito, não. Ó. Você fecha assim, meio que só pra fechar. Fechou? Faz mais ou menos um biquinho assim, ó. Fez um biquinho, você vira. Ó, você vira. Ó, e vai. Tá vendo que já tá... Só de fazer esse movimento, ó, ela já vai formando, ó. Vou tirando o excesso, ó. Aí vou ajeitando assim. Pronto, desvirei. Vou dando os últimos retoques. Aqui, ó. Vou fazer mais uma. Bolinha. Conchinha. Recheio. Recheio, certo? Vou fechar aqui. Precisa ser perfeitinho. Vou fazer um biquinho mais ou menos, só pra marcar onde eu fechei. Viro, ó. E vou... Já formou minha coxinha, ó. Quanto mais eu passo assim, ó, o excesso vai caindo todo aqui, ó. Tiro o excesso. Desvirei. Pronto. Coxinha tá pronta. Certo? Gente, enquanto eu tô aqui fazendo minhas coxinhas, eu quero lembrar você que eu tenho um Instagram e eu vou deixar passando aqui, tá bom? Pra você ir lá, me segue lá, a gente fica mais pertinho, a gente fica mais juntinho. Inclusive, essa coxinha aqui que eu tô fazendo é resultado da enquete de ontem, tá? Em que eu sugeri 2 receitas e a coxinha foi a vencedora. E eu falei que eu ia ensinar aqui uma técnica facinho pra modelar a coxinha, ó. Então me segue lá no Instagram. Quero pedir mais uma coisinha pra você. Hoje eu tô pidona. Se você gostou do vídeo, deixa o like, gente. O like é muito importante pra gente. Esse feedback é muito importante, tá? Então, se você gostou, deixa o seu like. Pri, eu tenho uma colega minha que tá aprendendo a fazer coxinha. Ah, eu vou mandar esse vídeo pra ela e vou mostrar pra ela como que é fácil modelar a coxinha só nesse processo, só nessa ginga aí da sua mão. Manda pra ela. Compartilha, gente, tá bom? Vamos lá empanar essas bonitas? Eu tenho aqui água filtrada, tá? Um pouquinho de água. E eu tenho aqui farinha de rosca. Minha farinha de rosca eu coloquei nessa vasilha com tampa. Deixar a tampa aqui e a minha farinha vai ficar aqui. Eu vou molhar minha mão nessa água, certo? Vou pegar as coxinhas e vou deixar elas bem melecadinhas. E eu vou jogando aqui nessa vasilhinha que tá com farinha de rosca. Tampei minha vasilha, ó, eu vou chacoalhar. Posso até virar. Pri, não vai desestruturar minhas coxinhas? Não. Ó, na vasilhinha fechadinha, muito mais prático, gente. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Óleo limpinho, novinho, óleo quente, mas não fervendo. Com muito cuidado, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar uma coxinha e vou colocar aqui, ó. Certo? A hora que começar a dourar de um lado, eu vou virar. Ficou douradinha, eu já posso tirar. Voltei, gente, muito bem acompanhada, olha que belezinha. Já fritei, fiz toda uma decoraçãozinha bonitinha aqui pra vocês. Ó, a massa fica super sequinha, fica uma delícia. Faz aí, depois deixa aqui nos comentários pra mim o que é que você achou, tá? Eu vou ficando por aqui, eu volto, eu sempre volto, daquele jeito, bem simples e leve, do jeito que deve ser. Tchau!